Eu testei 17 apps de terminal diferentes. Cada um deles tem vários recursos interessantes e são úteis da sua própria forma. Vários eu nem sabia que existiam, para ser sincero, e foi uma grata surpresa conhecer. Depois de vários dias testando essas ferramentas, hoje eu vou te mostrar os mais legais. Se você é daqueles que só conhece os aplicativos de terminal que vem com o próprio sistema operacional que você usa, hoje você vai ter um choque com a quantidade e a variedade das opções. Desde alguns bem minimalistas até outros cheios de ferramentas que podem turbinar sua produtividade. E você também tem muitas opções de hospedagem com o nosso apoiador Hostinger. Com a Hostinger você pode criar o seu site facilmente utilizando planos que cabem aí no seu bolso, desde os projetos mais simples até os mais complexos. Tudo isso sendo controlado pelo painel de configurações fácil de utilizar da Hostinger Wade Panel. Você pode saber mais, o link aqui na descrição, ou acessando hostinger.com.br/DioLinux, onde os seguidores aqui do canal são recepcionados e você pode economizar ainda mais usando o nosso cupom DioLinux para 10% de desconto. Existem dois grupos de pessoas que utilizam software de terminal. Os que só utilizam esporadicamente para fazer alguma coisa e para eles meio que tanto faz qual é o software que cria essa interface com o Shell, e aqueles que vivem no terminal, que trabalham com ele o dia inteiro. Naturalmente, aqueles que passam o dia na frente do terminal tendem a se preocupar um pouco mais com a experiência que eles vão ter. Mas esse grupo também se divide em outros dois grupos, aqueles que se dedicam mais à parte estética e aqueles que se concentram exclusivamente na produtividade, com alguns usuários situados muito provavelmente ali na intersecção dos dois grupos. Se você usa GNOME ou KDE, possivelmente já esbarrou com apps como o GNOME Terminal e o Console. Eles são os padrões aí de ambos os ambientes, eles são bons o suficiente para a maioria das pessoas. O Console, especialmente, pode ser muito versátil na real. Mas eles não são os únicos que existem, por isso eu testei vários outros também. Mas quais características exatamente você pode esperar de um terminal? Se você for um usuário básico, provavelmente a única coisa que você espera é poder digitar os seus comandos. Mas apps de terminal podem ter vários recursos mais avançados e podem ser diferentes até na sua forma de configurar as coisas. Alguns recursos praticamente todos os terminais têm também, como abas e uma configuração visual ali mínima. Por exemplo, como deixar ali o fundo transparente ou até mesmo utilizar blur. Alguns também têm funções para dividir o terminal em quadrantes verticais e horizontais para que você possa fazer mais de uma coisa na mesma janela ao mesmo tempo. Considerando todas essas características, ainda dá para separar os apps de terminal que eu testei em dois grupos também. Está sendo uma tendência, né? Os que são mais minimalistas e focados em desempenho acima de tudo, e os que são mais focados em recursos, desde a gestão de sessões remotas até a integração com o IA. Na descrição aqui desse vídeo, na seção de fontes e links que a gente coloca aí em todos os vídeos do canal, você vai encontrar o link para todos os apps de terminal que eu testei. Ao final, eu faço algumas menções honrosas também, mas esses aqui dos 17 foram os que eu mais gostei. Primeiro, vamos falar sobre os chamados minimalistas. E aqui existem alguns que podem entrar ali na disputa pelo cargo, talvez o próprio GNOME Terminal e alguns semelhantes, como o Black Box, podem se encaixar aqui. Mas tem dois que recebem um destaque especial nessa categoria, o Alacrity e o Kitty. Eu testei os dois por um tempo e eu gostei um pouco mais do Kitty, porém ambos têm várias características similares. Por exemplo, ambos são completamente ausentes de botões e configurações gráficas, eles não têm uma interface de fato. Ambos são muito performáticos, já que eles conseguem ser acelerados por GPU, algo que nem todo terminal consegue fazer. Enquanto o Alacrity é primariamente feito em Rust, o Kitty tem uma mistura de Python, Go e C especialmente. Se você gosta de um terminal super rápido, ambos são ótimos candidatos, apesar de não serem os únicos também. Eu acredito que o Alacrity seja um pouco mais famoso, mas os recursos nativos do Kitty me convenceram um pouco mais, confesso. Ambos têm dezenas de temas e podem ser configurados de diversas formas diferentes através de arquivos de configuração. Não existem menus, como eu disse, para você mexer nas suas coisas, mas através desses arquivos de texto você pode mudar fontes, cores, atalhos e muito mais. Vale a pena conferir a documentação de ambos. A questão é que com o Alacrity você talvez possa precisar do que se chama de um multiplexer para ter alguns recursos que podem ser úteis, como
ter abas no terminal, ter divisões para poder trabalhar em coisas assim. Então aqui vai um bônus para você que nunca tinha ouvido falar de softwares multiplexers também. O Tmux é provavelmente um dos mais famosos multiplexers que existem. Nele você pode ter sessões, dividir o seu terminal em abas e fazer splits, é realmente bem prático. Outro muito legal é o BioBoo, que foi criado pelo ex-canonical Dustin Kirkland e tem um visual bem agradável também. E claro, existem muitos outros, mas o legal desses multiplexers é que você pode rodar eles em qualquer terminal dessa lista e as funções que eles têm vão continuar existindo. Mesclar o Alacrity com o BioBoo acaba criando uma experiência bem agradável, por exemplo. Mas o Kiri mesmo não precisa disso, porque ele já tem diversos desses recursos integrados, incorporados ali diretamente via teclas de atalho. E é isso que torna ele mais simples de se utilizar do que o Alacrity, talvez. Ou mais versátil, pelo menos, talvez não mais simples. Esse arquivo já tem todo meio que uma documentação e opções comentadas para você ativar ou modificar por padrão. No Alacrity mesmo, você precisa até criar esse arquivo de configuração, ele não vem pronto para você. Então, não só você tem que descrever como você quer que o terminal seja no Alacrity, como você tem que saber o que e exatamente como escrever. No Kiri eu achei um pouco mais prático. Ele já abre diretamente com o Vim também. Eu fiz a customização para incluir um tema, que é o tema Drácula, muito famoso aí na internet, em vários meios diferentes. Eu mudei o tamanho da fonte e também mudei a opacidade para ele ficar transparente assim. Esses arquivos de configuração ficam dentro de .config/kiri, dentro aí da sua home, e você pode editar eles diretamente por ali também com qualquer outro editor de texto. Eu não vou cobrir todas as teclas de atalho, porque são muitas, mas o básico seria Ctrl+Shift e a tecla de mais para aumentar o tamanho das letras, Ctrl+Shift- para diminuir, Ctrl+Shift-Enter para dividir a tela em duas partes e Ctrl+Shift-L para mudar esse layout da divisão. Você pode continuar criando divisões e alterando o layout dessa forma. Ctrl+Shift-T cria uma aba e Ctrl+Shift e as setas para o lado ali permite que você navegue por essas abas. Para fechar uma aba é só pressionar Ctrl+Shift e Q. Talvez softwares como o Kiri ou mesmo o Alacrity pareçam até meio antiquados para aqueles que não são aficionados em terminal Linux, né? O que é compreensível até, mas apesar da curva de aprendizado para usar teclas de atalho e coisas assim, uma vez habituado, você tem ali num arquivinho de configuração mínimo, um arquivinho de texto, todo o seu workflow de terminal. Basta salvar ele e restaurar em qualquer sistema ou instalação que você faça no futuro e você vai ter ele prontinho para usar. O Alacrity está disponível para Linux, para Mac e para Windows e o Kiri só não tem versão para Windows, mas de toda forma, dois ótimos projetos que vale a pena conhecer. Os terminais evoluíram com o tempo e várias pessoas tentaram construir emuladores de terminal utilizando tecnologias diversas. Alguns curiosos, para mim pelo menos, são os que usam tecnologias de desenvolvimento web, como o Hyper e o Electerm. Esse tipo de terminal não faz parte dos meus favoritos, mas eu achei o Electerm bem interessante em particular pelas features que ele tem. Porque além de ele ter abas e divisões e um campo de busca para comandos, ele tem opções avançadas de customização, possibilidade de criar comandos personalizados, fazer a gestão de servidores remotos via SSH e outros protocolos também. E se você preferir, dá para deixar ele um pouco mais minimalista também com aquela opção ali de tela cheia. Como eu disse, não é o meu preferido, mas eu achei interessante e com vários recursos legais que você pode gostar. Com o IA tomando conta de tudo, era natural que ela chegasse até os terminais também. E o Warp é um terminal que eu tenho utilizado muito nos últimos tempos. O pessoal do Warp até já patrocinou um dos vídeos aqui do canal, mas esse aqui não é um deles, tá? Ele sim é um ótimo terminal, eu adoro o visual dele, por exemplo, além de ele ter várias outras coisas de produtividade que eu gosto, tipo divisões verticais, horizontais, abas e tal. Ele tem também outros recursos avançados e uma ótima performance. Por exemplo, nos termos de IA ali, você pode perguntar para o próprio terminal como se faz para extrair um arquivo em .targz, por exemplo, é algo que eu sempre esqueço, e ele vai gerar ali o comando para você. Eu posso também perguntar alguma coisa para o terminal utilizando linguagem natural, em português inclusive, tipo, como eu faço para ver quanto de espaço livre tem aqui no meu disco? Eu posso rodar ou não o comando que ele sugere ali, simplesmente clicando. A IA roda o comando e me mostra o resultado dele como se fosse um assistente de fato. Ele não só mostra o resultado na tela, ele me conta o que ele encontrou. Eu posso usar uma saída do terminal como contexto e perguntar para ele agora ali algo relacionado, como quantas pastas eu tenho nesse diretório. Ele vai me responder. Eu posso olhar um log de um programa, por exemplo, e pedir para a IA explicar qual é o erro que está acontecendo. Enfim,
Pode ser algo bastante útil em alguns casos. Eu posso até utilizar para saber algo a respeito do sistema. Por exemplo, eu posso perguntar, o Firefox está instalado? E ele vai fazer essa verificação. Claro que nem tudo são as mil maravilhas, nem tudo é excelente dentro do Warp. Eu acho que o autocomplete deles às vezes é um pouco lento para acontecer ou se perde um pouco. E no caso de IA é sempre bom ver se o comando que o terminal sugere realmente funciona e faz o que ele diz fazer. Eu diria que é uma ferramenta voltada para profissionais especialmente, ainda que possa ser utilizada para aprendizado também, sem dúvida nenhuma. Mas é bom que você saiba o que você está fazendo para utilizar uma ferramenta assim. Acho que no fim das contas essa é a métrica para terminais de uma forma geral, né? É interessante que você saiba o que você está fazendo antes de digitar os comandos. O Warp tem alguns pontos negativos também para algumas pessoas que eu acho totalmente compreensível. Por exemplo, você precisa se logar com uma conta hoje em dia para utilizar ele. Você pode até mesmo utilizar uma conta no GitHub ou uma própria do Warp. Isso permite que você sincronize as configurações entre todas as suas instâncias. Então, se você tiver o Warp instalado em vários computadores diferentes com a mesma conta, ele vai ter as mesmas configurações. Outro problema é que ele não é totalmente open source, mas ao que parece as coisas estão em processo para acontecer. E algumas coisas já estão abertas, como temas, workflows e key sets. Assim como o Alacritty, o Warp também é feito em Rust e também é renderizado via GPU, que garante aí uma boa velocidade. Esses dois contras podem ser bem fortes para algumas pessoas que não vão querer nos seus computadores pessoais um terminal que requer login e que não é totalmente open source. Mas o Warp é realmente um produto enterprise no fim das contas. Na página de preços ali nós podemos ver os tiers e tudo mais, e a ideia é que ele seja um terminal utilizado por uma equipe de desenvolvimento, mas que o ambiente de desenvolvimento seja gerido por uma equipe de TI ou por um manager, simplesmente utilizando o Warp Drive para armazenar as configurações e o workflow e tudo mais, mas você pode utilizar como indivíduo também, se você quiser. Tem uma página ali de comparativos até bem interessante que eles colocaram com vários outros produtos que vale a pena dar uma olhada. De toda forma, apesar do Warp ser o meu terminal favorito nesse âmbito de IA em especial, ele não é o único também. Na real, qualquer terminal pode ter recursos de IA se você instalar algo como o Shell Genie, como eu mostrei nesse vídeo aqui do canal. Claro, a vantagem do Warp é você não precisar fazer essas configurações premeditadamente, mas ele não é o único da categoria também. Existe um terminal chamado Wave, que tem um logo quase igual ao do Warp, que é totalmente open source e não requer login. O Wave tem algumas similaridades com o Warp, começando pelo logo mesmo e a organização, mas diferente do Warp, o Wave é feito em Go e TypeScript especialmente. Então, de certa forma, ele se encaixa naquele tier de terminais que usam tecnologias web também. Ele tem recursos de IA, mas a integração não me pareceu na real tão boa quanto o Warp pelos testes que eu fiz. Ele não pareceu tão inteligente assim, para ser sincero. E apesar de algumas configurações serem possíveis, o Warp me parece num nível um pouquinho acima ainda. Mas essa é uma opção aí para você utilizar caso você queira brincar com IA, não queira configurar o Shell Genie e também não goste do Warp. Com sorte, o pessoal do Warp ainda cria uma opção de utilizar o terminal sem precisar fazer login e também abre o código-fonte dele totalmente. Duas coisas que eu adoraria que acontecessem, mas que não são impeditivos para mim. Talvez eles pudessem abrir o código dessa parte, né, do cliente, do aplicativo em si, mas manter os serviços por trás de código fechado, tipo Warp Drive, coisas assim. Muitos produtos Enterprise funcionam assim, então talvez eles pudessem fazer isso também. Agora eu quero mencionar os Old But Gold aqui da lista. Eles são muito populares e realmente são muito bons e são três. O primeiro é o Terminator, clássico terminal para a galera mais roots aí, multitarefa, que você pode criar grupos diferentes, dividir a tela verticalmente, horizontalmente e ainda tem diversas configurações visuais que você pode fazer para deixar ele mais agradável ou para estender as funcionalidades. Depois vem um dos meus favoritos aí de muitos anos, o Tilix. O Tilix tem diversas ótimas ideias. Primeiro, ele tem essas abas verticais aí bem visuais do lado esquerdo. Ele se divide vertical e horizontalmente também, e as abas podem ser até mesmo arrastadas, isso é bem legal. Dá para remover as bordas facilmente, como vários outros apps de terminal mais minimalistas fazem, e ele tem diversas configurações de aparência e atalhos, tudo graficamente, e consegue até fazer a gestão de servidores via SSH. É um terminal bem completo, eu simplesmente adoro ele. E para encerrar a sessão aí Old But Gold, a menos que eu queira utilizar o Warp ou um terminal como o Alacritty e o Kitty, quando eu estou utilizando o KDE, não tem por que instalar qualquer outra coisa
porque o console já está lá por presente. O console é o padrão do KDE. O que é curioso, né? Como ele está sempre ali, talvez a maioria nem se dê conta do quão poderoso ele é. Ele pode também ali se dividir de diversas formas. Tem abas também para aumentar a sua produtividade, além de ter um visual bem agradável com um pouco de configuração, pelo menos. A parte da configuração dele é aquele caos já tradicional do KDE, é menu dentro de menu, dentro de menu, mas se você conseguir relevar isso aí, você vai encontrar várias coisas bem legais. Você pode, por exemplo, ativar o menu de comando rápido e criar como se fossem aliases para os comandos. Uma vez criados, Ctrl Alt G chama essa tela onde você pode rodar algum comando rapidamente que você salvou. Outra coisa útil é o gestor de SSH. Se você tem muitos servidores ou máquinas remotas para logar, ou você tem tudo no Home Lab, aí, alguma coisa assim, dá para deixar tudo organizado aqui pelo console mesmo. Tirando o fator beleza, dá até para utilizar ele no GNOME ou em outras interfaces se você quiser que não seja o KDE Plasma. Os recursos vão estar lá, ele só não vai ser tão bonitinho assim. O iCandy fica um pouco de lado. E para finalizar, eu gostaria de fazer duas menções honrosas, ainda que eles não sejam os melhores aqui, eles são bem interessantes ou interessantes o suficiente para serem mencionados, na minha opinião. A primeira menção vai para o Cool Retro Term, cujo único objetivo é ter uma certa estética, como o nome já sugere, meio retrô. Ele tem alguns perfis que mudam o visual ali do terminal para simular aqueles antigos monitores de tubo e tem várias configurações estéticas para você personalizar. Bom, dá para personalizar, digamos assim, o quão ruim ele vai ficar, basicamente. Ele é feito em Qt, assim como o console do KDE. A outra menção aqui vai para um software que ainda está em desenvolvimento, que é o Cosmic Terminal, o Cosmic Term. Esse terminal aí deve fazer parte do novo ambiente Cosmic do Pop! OS, lá da System 76. Ele é baseado em um terminal que nós já comentamos no vídeo de hoje, o Alacrity. Então, ele é feito em Rust e também tem aceleração por GPU, mas diferente do Alacrity, ele tem botões e configurações visuais e tudo mais. Você pode dividir ele em abas e cada uma pode receber ali um split vertical e horizontal. Você pode configurar aspectos visuais dele pela interface também, como os temas, fontes, a opacidade do fundo do terminal e caso você prefira, dá até para remover aquela barra superior do app temporariamente num toggle que você encontra ali no botão direito do mouse para você ganhar um pouco mais de espaço. Imagino que ele seja legal para utilizar em ambientes com Tile Window Manager ou no próprio esquema de tiling do Pop! OS. Fica bem clean utilizar ele desse jeito. É um software ainda em alpha tecnicamente, então algumas funcionalidades que poderiam deixar ele ainda mais completo podem sair no futuro. Mas é uma menção honrosa que vale a pena trazer aqui, é um software que vale a pena você ficar de olho. Até porque, se eu não me engano, ele está disponível já no FlatHub para você instalar em qualquer distribuição. Aliás, tem um vídeo exclusivo para membros aqui no canal, onde eu mostrei não só o Cosmic Terminal, mas todos os apps principais da Cosmic IDE, ainda em modo alpha. Se você já é membro na categoria de Linux Play, vale a pena conferir. Se você ainda não for membro, fica a dica aí. Esse e vários outros conteúdos estão disponíveis para você. Clica aqui abaixo do vídeo em Seja Membro e confira as opções. Na descrição você encontra os links para todos os terminais que eu testei, incluindo os que não foram ressaltados nesse vídeo aqui. Afinal, não é porque eles não me agradaram necessariamente que não vão te agradar, mas uma coisa é certa, não adianta ter um monte de terminal se você não souber o que digitar neles. Então, confira esse vídeo aqui do lado, onde eu te ensino mais de 30 comandos muito úteis que todo aspirante a hacker precisa conhecer. E a gente se vê na próxima. Falou!